Olá pessoal, de boa? Estamos de volta aqui no YouTube da CBN Floripa com mais uma temporada do CBN Cast e agora falando sobre energia inteligente na iluminação pública. Já falamos sobre os processos de concessão como parceria público-privada no episódio anterior, que está disponível aqui na playlist no canal no YouTube da CBN. Então já ative o sininho, se inscreva, sempre tem conteúdo novo com essa temporada do CBN Cast. Falando hoje sobre iluminação cênica. E para quem já está acompanhando as imagens no YouTube, está vendo um troféu aqui na nossa mesa. E para falar sobre esse prêmio Iluminação Pública na área cênica, a gente está recebendo o Luan Vieira, que é coordenador de concessões da Quanto Engenharia. Luan, seja bem-vindo, muito obrigado por nos atender. Obrigado também por poder participar. Vamos lá, o troféu está escrito aqui, ó. Projetos de iluminação, prêmio Abilux, categoria exteriores edificações, primeiro lugar na edição 2025. Que prêmio é esse, Luan? Então, esse prêmio foi a Quanto recebeu através do projeto executado de iluminação cênica na cidade de Itajaí, na iluminação cênica da Igreja Matriz e da... desculpa. A Catedral, né? A Catedral, isso. A Igreja Matriz da Santíssimo Sacramento, Palácio Marcos Conder e o Museu Histórico de Casa da Cultura, né? Foram 4 prédios que receberam a iluminação cênica e foram inscritos nesse concurso, né? Nessa categoria da Abilux, né? E a partir disso, a Quanto foi finalista e quinta-feira passada recebeu o prêmio de primeiro lugar de iluminação cênica, né? De destaque. É recente, então, a entrega do prêmio no mês de outubro. E falando em iluminação cênica, a gente está tratando aqui de iluminação pública inteligente, a utilização de energia, de parques com os municípios, mas a iluminação cênica é algo a mais nesses projetos? Por exemplo, prefeituras escolhem aderir a esse tipo de contrato? Como que funciona esse serviço? Então, o contrato de Itajaí é uma parceria público-privada. Na modelagem do contrato já foi previsto a execução da iluminação cênica de 7 monumentos, né? Uhum. Prédios públicos e monumentos históricos da cidade. Então já é algo que faz parte do contrato, né? Então a empresa, quando ganha o certame, ela executa a modernização da iluminação pública e também a iluminação cênica de prédios, né? Então depende da prefeitura, depende muito do município, né? Esse caso específico de Itajaí, mas em Florianópolis tem a Ponte Hercílio Luz, que é um grande chamariz nacional e internacional, que é a Quantum que faz e fez o serviço de iluminação cênica, né? Sim, a ponte ela ficou praticamente aí uma década sem ter a iluminação cênica, né? A iluminação de realce. E a Quanto venceu o processo licitatório e executou a iluminação, né? Alguns detalhes ali da ponte, né? A ponte ela possui mais de 7.000 pontos de iluminação, né? Entre projetores e iluminação de realce. E essa iluminação ela pode ser configurada, como a gente pode observar, né? Em apresentações, em datas comemorativas, em meses como Outubro Rosa, Novembro Amarelo, então ela é totalmente configurável para essas datas simbólicas, né? Dá para personalizar, mas como que é a prática daquilo? Existe uma central distante da ponte que opera? Existe um conceito que dá para elaborar um desenho? Como que funciona hoje a iluminação da ponte? Então, ela possui um software e uma central para fazer toda essa parte de configuração. Durante o processo de execução da obra, né, todos os projetores e luminárias ali, eles são conectados com fibra ótica para ter uma comunicação mais ágil e Cada lâmpadazinha daquela? Cada lâmpada ali foi mais de 2, 3 quilômetros de fibra ótica só na ponte para fazer essa comunicação, né? Então, hoje, com esses 7.000 equipamentos, é possível, com o RGB, né, instalado ali, a gente ter mais de 100 tipos de tonalidades de cores, mais de 40 efeitos. Então, aí é bem amplo as possibilidades de configuração, as possibilidades de apresentação da ponte, né? Tem animação também, movimento? Sim, tem mais de 40 efeitos possíveis de executar, além de mais de 100 tonalidades de cores a serem atingidas, né? Então é bastante amplo, assim, é bastante possibilidades, né? Agora imagina, por exemplo, vai ter a festa do Réveillon no fim do ano, um dos temas é o centenário da Ponte Hercílio Luz, imagina o que vai ter de animação ali, né?
Exatamente, até no ano passado a ponte ela já a iluminação cênica ela já estava inaugurada, né, e foi uma das atrações do Réveillon de Florianópolis, né, tanto possível de ser visto da parte continental quanto da parte, na ilha, né. A prática da iluminação cênica, quando a gente fala de monumento público, a Ponte Estriluz é o grande exemplo aqui em Santa Catarina, mas existe o quê? Um artista também por trás, um designer, enfim, profissionais, assim, multiprofissionais atuando para entregar um projeto específico de como animar, e funciona na prática assim, alguém faz um desenho e aí entram os engenheiros ali para, ó, como é que eu vou colocar isso na prática? É assim que funciona? Sim, hoje a Quanto ela possui uma equipe técnica especializada, a gente possui arquitetos, engenheiros eletricistas, engenheiros civis, que trabalham nesses projetos, né. Então cada monumento, cada prédio, ele possui suas características arquitetônicas que elas precisam ser realçadas, né. Então na ponte, por exemplo, ou até nos prédios ali de Itajaí que fizemos essa iluminação, não é apenas um projetor, um refletor, não é apenas iluminar, né, então é feito toda uma análise das características arquitetônicas, dos símbolos, do que aquele prédio, demonstra para a cidade, né, para a sociedade local. Então, é usado diversos tipos de equipamentos para realçar a parte arquitetônica, realçar símbolos, realçar toda a beleza que o monumento possui, né. E também não interferir na parte visual durante o dia, né. Então hoje a gente utiliza projetores RGB, que trazem aí uma facilidade, né, na parte de iluminação, que nos ajuda a trazer todos esses efeitos, né. E quando a gente fala de algo que revolucionou, digamos, a iluminação cênica, a tecnologia LED, sem o LED, muitas dessas coisas não seria possível? Com certeza, hoje o LED ele revolucionou, porque o LED ele tem a característica RGB, RGBW, que RGB, para simplificar, são as várias quantidades cores de cores, né? isso, as cores, as cores ali para a gente fazer as Isso, isso. combinações de Ou seja, cores. com uma lâmpada só, uma variação Isso, imensa. exato. Então, o RGB, ele através de um LED RGB, a gente pode ter todas as cores possíveis, né. E antigamente a gente não possuía essa facilidade, antigamente a gente utilizava lâmpadas de sódio, lâmpadas de mercúrio, onde quando eu Colocava queria aquele material, aquela película na frente para exato, dar cor, né? exato. Então quando, tu queria iluminar para o outubro rosa, tinha que botar uma lâmpada rosa, novembro amarelo, tinha que trocar a lâmpada e botar uma lâmpada amarela. Então hoje com o RGB, essa tecnologia que nós estamos utilizando, apenas, com um computador tu consegue fazer toda essa configuração de cenários, né. Então ficou muito mais fácil, muito mais prático e também ajuda na questão da sustentabilidade, porque hoje esses equipamentos eles duram mais, esses equipamentos eles são mais confiáveis, então, a manutenção diminui, então tu tem uma economia de tempo, uma economia de recursos públicos, para a manutenção e manter esses prédios, essa iluminação funcional, né. E às vezes quando a gente fala também de monumentos públicos, de prédios até tombados, existe não digo uma restrição, mas um cuidado a mais para a instalação dos equipamentos, né? Não pode danificar, enfim, existe um protocolo. Exatamente. Hoje, a maioria desses prédios e monumentos, eles são tombados, então não se pode mudar as características naturais do prédio, né? Tanto visual quanto com a própria iluminação. Então, isso é um cuidado a mais que precisa se ter. E, como eu comentei, né? Tipo, à noite vai haver a iluminação para realçar a parte arquitetônica. E esses equipamentos, eles não podem, durante o dia, mudar as características do prédio, né? Eles não podem interferir nessa parte visual. Então, tem que ter todo esse cuidado. Hoje os equipamentos eles são menores, há mais possibilidades de trabalhar com a iluminação cênica. E sobre ainda a questão, no caso da Hercílio Luz, cada lâmpada daquela pode ser operada, por exemplo, com telegestão. Se queimar uma daquela ali, é possível já identificar, fazer a troca. Como que é na prática, né? Porque uma estrutura como a Hercílio Luz é gigante. Sim, então o software ele é possível de identificar através desse software as lâmpadas que estão danificadas e fazer a substituição.
Sim. Sobre ainda a questão da iluminação pública também, como um todo, quando a gente fala de segurança, mas Uhum. também aliando a parte cênica. Nesse caso, a Ponte Estilo Luz, ela tem uma iluminação pública normal, mas além disso a cênica. É possível fazer as duas numa só ou são projetos diferentes, enfim? Hoje elas trabalham independente, a iluminação cênica e a iluminação pública. A iluminação pública está focada nos passeios e na via, e a iluminação cênica para realçar toda a estrutura da ponte, né? Então elas funcionam de forma independente hoje. É possível trabalhar com a iluminação cênica sem interferir na iluminação da via, né? Ou vice-versa, né? E as cidades de Itajaí e Florianópolis são os grandes cases assim da quanto hoje, quando o assunto é iluminação cênica. Sim, hoje a gente recebeu esse prêmio recentemente, né, da iluminação cênica de Itajaí, porém nós temos outros projetos, né, não, nós vencemos a PPP, Parceria Público-Privada de Joinville, que iremos iniciar agora em janeiro, e nessa parceria possui 33 prédios públicos e monumentos para serem feitos a parte de iluminação cênica, né. Então, 33 é bastante 33. coisa, né? Itajaí, por exemplo, você falou eram Eram 8. 8. Florianópolis é a Ponte Estilo Luz. Florianópolis é a Ponte Ercílio E Luz, em Joinville, portanto, 33. 33. É um desafio pela frente ainda. Exatamente. Então, acredito que as nossas equipes já estão trabalhando, né? Então, iremos iniciar essa modernização agora em janeiro e temos aí 18 meses para finalizar, né? Então, no próximo Prêmio Abilux também estaremos lá com Joinville. Já tem bastante conteúdo e coisas para apresentar. Sobre esses projetos, até quando o Thiago veio aqui, o episódio também está disponível aqui no YouTube da CBN Uhum. Floripa, a gente falou muito sobre esses modelos de parceria público-privada, mas tem concessão, enfim. É, existem cidades que optam por todos os projetos ao mesmo tempo, ou seja, o parque, iluminação pública, iluminação cênica, como é o caso de Joinville, Uhum. mas também existem outras modalidades, né? Sim, sim. Hoje nós temos parceria público-privada apenas da iluminação pública, que aí pode ter a iluminação cênica. Temos contratos de parceria público-privada com telecomunicações e vídeo monitoramento, ou apenas telecom, ou apenas vídeo monitoramento. E temos concessões aí também com as usinas fotovoltaicas, né? Então, se pode ter tudo, como se pode ser só específico da iluminação pública, né? Além do LED, o que a gente pode trazer de nova tecnologia que pode mudar ainda mais a iluminação cênica nessa perspectiva de futuro? Uhum. Eu diria que o LED ele ainda vai ser o grande diferencial, porque ele ainda está em constante evolução, constante desenvolvimento. Então, os LEDs que foram instalados há 3, 4 anos atrás, hoje, os LEDs atuais eles já são muito mais eficientes, muito mais possui uma durabilidade muito maior. Então, acho que o LED ele ainda será o foco no longo prazo. Porém, nós temos os sistemas de telegestão que estão auxiliando aí bastante na parte de manutenção e prevenção de falhas da iluminação pública. Acredito que ficará nesses dois temas aí por um bom tempo, né? E só voltando à questão da Ponte Ercílio Luz, fiquei com a dúvida lá sobre a operação ainda. É totalmente remoto a operação, por exemplo, hoje da Ponte Ercílio Luz, quando é para executar um projeto de uma iluminação temática, enfim, ele é remoto. Ele pode ser remoto como presencial. Lá tem uma estrutura Tem uma no local estrutura, sim, possui. que o pessoal monta e opera dali. Hoje é um notebook é suficiente para te fazer a parte de configuração, né? Tendo o software instalado e todo o Conecta, conhecimento, exato. será Bluetooth, alguma coisa, precisa de cabo, Tem todas as tem possibilidades. tudo ali. Bluetooth, cabo, E o Wi-Fi. pessoal observa a Ponte Ercílio Luz ali e não imagina, às vezes, Exato. como que é feito na prática, né? Hoje a ponte ela está configurada com cores específicas, né? Porém, a partir das 9 horas ela tem, no período de transição, a cada meia hora, possui ali digamos, um show, um mini show, né? Tipo, de várias trocas de cores, vários efeitos ali da ponte, né? Digamos que isso agora está no automático, está no Sim, padrão dela de isso, operação. Aí no quando vem padrão. algo diferente, é incluído também. Exatamente. É legal eu ver na prática como funciona, porque
é o principal ponto, né, de quem está entrando, saindo da ilha e observando ali, fazendo fotos, enfim. Hoje está programado para as 9 horas da noite, 9h30 da noite, 10 horas, 10h30, 11 horas. Essa transição, tipo, sempre faz uma transição ali das luzes, faz um espetáculo ali, um show de luzes ali que fica bem, bem interessante. Esse é o padrão que ela funciona diariamente. Sobre outros projetos que podem vir, quando a gente fala de monumentos públicos, enfim, a maioria é prédio, edifício, ou pode ser qualquer coisa definitivamente quando a gente fala de monumento? Pode ser qualquer coisa, né? Basicamente, hoje a gente trabalha com os prédios públicos, prédios tombados, históricos, igrejas, porém também monumentos, né? Em Itajaí não houve monumentos, mas em Joinville possui alguns monumentos que serão iluminados e receberão essa iluminação, né? Não basicamente só prédio público, né? Por exemplo, uma estátua. Sim, exatamente. Mas aí, nesse caso, a cênica parte com iluminação de focos por baixo, como é que, Isso. Aí como é que é o projeto? É de acordo com cada monumento também. Hoje a gente elabora os projetos 3D das edificações e monumentos, e a partir desse projeto em 3D, nós começamos a trabalhar com as possibilidades, né? Vamos realçar essa parte, vamos realçar aqui, vamos deixar sombreado. Muitas vezes a gente olha para um desses monumentos, mas ele está sombreado, ele não está totalmente iluminado. O objetivo não é iluminar, não é deixar ele totalmente claro, né? O objetivo realmente é realçar as partes arquitetônicas, os símbolos, o que há de bonito no monumento, né? Então, por isso que muitas vezes a gente olha e diz, é meio um pouquinho sombreado, um pouquinho escuro, não se usa iluminação muito clara, não se usa, às vezes, iluminação colorida, o RGB. Então, a gente faz o projeto e começa a trabalhar com as opções e com as soluções, né? Até Que chegar ao existe projeto no final. entorno a iluminação pública, que garante a Exato. iluminação, segurança, enfim, e tem a cênica que tem esse viés mais artístico também, né? Esse também possui essa pegada de sustentabilidade, desenvolvimento econômico sustentável. Então, acredito que os monumentos estando iluminados, os prédios históricos estando iluminados, isso atrai a população para a curtir esse monumento, vir para a rua, aproveitar, traz uma questão de segurança, uma questão de zelo, de respeito também com a história. Então, isso é fundamental para, eu acho que, o desenvolvimento econômico e sustentável de uma cidade, né? Traz vida a espaços que antes Exato. estavam abandonados, por exemplo, né? Exatamente. Então, acho que nós, se formos num lugar escuro, a gente não vai se sentir seguro, não vai se sentir agradável, né? Então, quando a gente traz uma iluminação de destaque, traz uma iluminação pública de qualidade, isso ajuda o comércio local, ajuda o desenvolvimento local da região, né? Muito bem. Luan Vieira, coordenador de concessões da Quanto Engenharia, muito obrigado pela participação conosco. Até uma próxima oportunidade. Obrigado também por poder participar e estamos aí. Agradecendo também a sua audiência aqui no YouTube da CBN Floripa. Curta, se inscreva, ative o sininho, sempre com conteúdos. Nessa temporada, daqui a pouco tem mais episódios aqui no YouTube da CBN. Um grande abraço e até a próxima.